Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço à assessoria que abra novamente o painel para que possamos fazer verificação de quórum. Peço aos senhores deputados que registrem novamente suas presenças para que possamos fazer a verificação de quórum. Antes. Presidente. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero só ressaltar e enaltecer a presença dos alunos do COC de Lages. Sejam bem-vindos. É muito importante essa presença aqui no Poder Legislativo Estadual. Alunos realmente que nos orgulham. Parabéns pela conduta de vocês. A gente está passando por Lages, a gente vê o respeito que vocês têm ao andar, não é bagunceiro, está tudo certo. Alunos aí para a humanidade. Parabéns aí aos professores também. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Pedrão. Presidente, só fazendo endosso à fala do deputado, gostaria que, se possível, quebrando aqui um pouco o regimento, o protocolo, convidar os alunos para passarem por dentro do plenário. Quem sabe dali a alguns anos saia um deputado estadual. Se possível, presidente. Obrigado. Entendo o pedido de Vossa Excelência, deputado, mas nesse momento nós estamos já em horário de votação. Ao final da sessão é possível. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Marmota. Deputado Jair Mioto está prestando homenagem à Polícia Militar. Não sei se vale a contagem, mas... Nós temos para apreciação um projeto extra-pauta do Tribunal de Justiça, um projeto de lei complementar, precisamos de quórum qualificado, temos votações de redação final, 3 votações de redação final, temos discussão e votação em turno único de 1, 2, 3, vários projetos. Por isso que eu estou fazendo verificação de quórum para que a gente possa apreciar as matérias no dia de hoje. Presidente. Pela ordem, deputado Fernando Kreling. Se possível, ontem eu acho que teve uma explanação aqui no plenário sobre apontando o dedo que alguns deputados não estavam aqui. Gostaria que esses deputados também pudessem estar presentes nesse momento. Com a presença do deputado Carlos Humberto, nós passamos a ter quórum. Votação da redação final do projeto de lei 309/2019, autoria do deputado Fabiano da Luz, altera a lei 15.133 de 2010, que institui a política estadual de serviços ambientais e regulamenta o programa estadual de pagamento por serviços ambientais no estado de Santa Catarina, instituído pela lei número 14.675 de 2009, e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 9/2023, autoria do deputado Jair Mioto, altera o anexo 1º da lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia Estadual do Conselheiro Cristão.
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 198/2023, autoria do deputado Ivanates. Altera o anexo único da lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual do Biomédico. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 107/2019, autoria do deputado Ivanates, altera a lei número 17.654/2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais, TSJ, e adota outras providências para isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios, com emenda substitutiva global e subemenda aditiva, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Kennedy Nunes, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Lucas Neves, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Maurício Peixer. Em discussão, com a palavra, o autor, deputado Ivanates. Senhor presidente, senhores deputados, quero registrar aqui a presença do nosso ilustre advogado catarinense, membro do Conselho Federal da OAB, vice-presidente nacional da OAB, o Rafael Horn, que acompanha essa pauta desde o início, junto com toda a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto de lei vai auxiliar significativamente a revisão dos arbitramentos de honorários fixados em primeiro grau, possibilitando que os advogados façam um recurso dispensados do recolhimento do preparo. É uma inovação processual, já há uma matéria tramitando no Congresso Nacional nesse sentido. Eu tenho certeza, senhor presidente, senhores deputados, que essa matéria, aprovada e sancionada pelo governador do Estado, será referência para a advocacia nacional. Por isso, o Conselho Federal, a OAB Nacional, acompanha atentamente essa informação. Eu quero aproveitar também para parabenizar a OAB pela essa batalha, por essa luta junto conosco aqui na Assembleia Legislativa. Eu espero que nós, como eu disse, vamos fazer um grande avanço para a advocacia catarinense. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 116/2023, autor deputado Gessé Lopes, declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para, neste, fazer constar o nome de tal entidade, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Tiago Zilli, parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, relatoria do deputado Ana Campanholo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 117/2023, autor deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública Instituto Rogério Rosa, de Balneário Camboriú, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, relatora a deputada Ana Campanholo, Comissão de Educação e Cultura, relatoria do deputado Mário Mota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 131/2023, autoria do deputado delegado Egídio, declara de utilidade pública a Associação das Escolinhas de Futebol Alumetal, de Blumenau, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Educação e Cultura, relatoria da deputada Ana Campanholo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 141/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação Mesquita de Esporte e Cultura, de Araranguá, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Fabiano da Luz, Comissão de Educação e Cultura, relatoria do deputada Luciane Carbinati. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem ou questão de ordem? Pela ordem? Pela ordem, para que Vossa Pela Excelência... ordem, deputado. Para que Vossa Excelência Jaime possa Milton. fazer as contas. Já fiz. Senhor presidente, eu quero agradecer a essa casa por ter aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Conselheiro Cristão, de nossa autoria, que passou por redação final agora. É algo muito importante nos tempos em que nós vivemos essas situações de mazelas, às vezes pós-pandemia, esse tempo de pós-modernidade em que tantas pessoas são afetadas por depressão, estresse, ansiedade, como é importante esse trabalho dos conselheiros cristãos. E também agradecer a esta casa pela honra e privilégio que tive agora há pouco de homenagearmos aqui a banda da Polícia Militar pelos 130 anos de fundação aqui em nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma matéria extra-pauta, que é o projeto de lei complementar 18/2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção em nós apreciarmos a matéria no dia de hoje. Este projeto dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada pelo Estado de Santa Catarina. Não, não é esse, presidente. Isso foi ontem. O projeto Esta Pauta é o projeto do Tribunal de Justiça que leva a comarca de Penha para a instância final, somente isso. Perfeitamente. Na sequência, eu já faço a leitura correta, porque deu um erro de impressão. Líderes todos de acordo? Projeto de lei complementar 18/2023, agora fazendo a correção devida. Transforma cargo do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, aprova a matéria. Quem vota não, rejeita.
Camilo, passou. O Emerson está aí também. Consulto os senhores deputados se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h27. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço aos senhores deputados que aguardem para que possamos votar em segundo turno o projeto de lei complementar. Pedidos de informação. Pedido de informação 411, autoria do deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras da rodovia SC 462, que liga o município de Matos Costa à BR-153, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 412, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do repasse de verbas aos municípios no presente ano, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 413, autoria deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca dos maiores devedores entre pessoas físicas e jurídicas no Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 18/2023. Autor, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, transforma cargo do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Já funcionou o painel. Consulto os senhores deputados se todos exercerem o seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 25 votos sim,
nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h31. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de lei complementar 18/2023, autor Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, transforma o cargo do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 107 de 2019, autor deputado Ivanates, altera a lei número 17.654 de 2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota outras providências para isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 116 de 2023, autoria do deputado Gessé Lopes, declara de utilidade pública a Associação Atlética Cocal do Sul e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 117 de 2023, autor deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública o Instituto Rogério Rosa de Balneário Camboriú e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 131 de 2023, autor deputado delegado Egídio, declara de utilidade pública a Associação das Escolinhas de Futebol Alumital de Blumenau e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 141 de 2023, autoria do deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação Mesquita de Esporte e Cultura de Araranguá e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 1032 a 1033. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos. Fala o uso da palavra o deputado Pedrão. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência respeitosamente, estendo os cumprimentos aos colegas deputados estaduais, público que nos acompanha nas galerias e também pela TVA. É com muito orgulho que venho aqui falar sobre a importância de um poder legislativo forte, autônomo, independente e que entregue todas as suas prerrogativas constitucionais para o cidadão. Hoje nós somos remunerados para aqui estar legislando em favor do catarinense. Mas não é só isso. O Poder Legislativo deveria até, inclusive, deputado Pepe Colasso, mudar a nomenclatura. De Poder Legislativo, nós deveríamos ter um acréscimo. Poder Legislativo e Fiscalizador. Hoje, devido
a montante de leis que nós temos espalhadas, esparsas por toda Santa Catarina, nós devemos nos atentar que as criações legislativas, elas devem muito mais servir para reduzir o número de legislações postas para empreendedores, para cidadãos, legislações essas que hoje continuam travando o desenvolvimento do nosso Estado. Enquanto as leis não forem claras, específicas e, de fato, que sirvam para dar limites, essas leis vão se proliferar, atravessando de uma forma muito errônea a vida de todos nós. Por que eu trago esse tema? Eu trago esse tema porque, enquanto vereador de Santa Catarina, aqui na capital, tive a oportunidade de batalhar muito pela redução das leis de Florianópolis. A capital do Estado, deputado Mário Mota, ela possui cerca de 12 mil leis. A maioria das leis inconstitucionais. Leis que são criadas meramente para dar uma resposta ao eleitor. Mas é uma resposta errônea. Uma resposta, por exemplo, que autoriza quem já está autorizado para tal ato. Autoriza-se o prefeito a fazer tal ponto. Ele já está autorizado a fazer a pavimentação daquela rua, a construção daquela praça, a reforma daquele posto de saúde. Mas o Poder Legislativo do Brasil como um todo, ele tende a fazer esse papel de criar leis esparsas, leis autorizativas, que servem muito mais para dar uma falsa resposta ao cidadão do que resolver o problema. E hoje, vejo que a principal função do Poder Legislativo não está mais em criar novas leis, mas sim fiscalizar os atos do Poder Executivo. E quando falo isso, falo com uma prerrogativa muito certeira de que o poder fiscalizatório ele serve muito mais para auxílio da própria gestão do Poder Executivo do que qualquer outra coisa. Por que digo isso? Enquanto vereador da capital de Santa Catarina, tive a oportunidade de aprender a auditar contratos. Nosso mandato entregou para Florianópolis, deputado Lunelli, mais de 60 milhões de reais em licitações e contratos que estavam errados. Fruto de estacionamentos irregulares na cidade, contratos que não eram respeitados, medicamentos, no período da pandemia, insulinas vencidas sendo distribuídas para a população. Deputado Lunelli, a Prefeitura da capital, ela prega muitas coisas de que é uma cidade tecnológica e tem muita gestão muita tecnologia na sua gestão. Isso não é uma verdade. Não tem um mero controle de estoque capaz de dizer quais medicamentos estão vencidos e chegou-se, no momento da pandemia, a distribuir insulinas vencidas para a população de Florianópolis. Graças aos colegas vereadores à época, fizemos uma força-tarefa e identificamos irregularidades nesse contrato também. Assim como no contrato de semáforos, assim como nos contratos que a Prefeitura possuía de asfaltamento, fruto de uma diligência do Tribunal de Contas do Estado, que até hoje não se sabe o paradeiro dessa importante investigação. Eu lembro que no ano de 2018 e 2019, todas as ruas que foram pavimentadas em Florianópolis foram auditadas pelo Tribunal de Contas e, na maior parte delas, irregularidades foram encontradas pela equipe técnica. Até o presente momento, não se foi entregue pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a resposta para a sociedade. E eu venho hoje usar essa tribuna para fazer uma cobrança muito clara aos conselheiros do Tribunal de Contas que possam dar a devida celeridade a este procedimento que foi instaurado lá atrás, provocado pelo então ex-vereador da capital, Pedrão, hoje deputado estadual, e que comprovou que os milhões de reais de uma operação de asfaltamento na capital de Santa Catarina apresentava diversas irregularidades. Vejamos, senhores e senhoras, se meio centímetro a menos de asfalto em 100 quilômetros de ruas pavimentadas representasse cerca de 20 milhões de reais. Os contribuintes pagaram esses 20 milhões de reais, mas não receberam esse meio centímetro a mais de asfalto.
É dever do Poder Legislativo também fiscalizar esses contratos, mas é mais dever do Tribunal de Contas, com a sua equipe técnica especializada e competente, fazer o aferimento das irregularidades e, mais do que isso, levá-las adiante. Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, os financiamentos para essas obras duram 25 anos. Essas obras são pagas pela prefeitura, mas o contribuinte continua sangrando com seus impostos durante 25 anos consecutivos. 6 prefeitos vão pagar o asfalto que foi feito ontem. Ou melhor, já começaram a pagar nas suas gestões. E os cidadãos vão continuar. Uma criança que nasceu em 2018, hoje com 5 anos, o imposto da fralda, do hipoglós, da mamadeira, do leite, todos os impostos da roupinha que ela usa, uma parte vai para pagar esse asfalto. E foi dito pelos técnicos, acompanhei em loco, que havia inúmeras irregularidades. Mas o silêncio do Tribunal de Contas me causa um espanto. Gostaria que esse órgão, qual respeito, pudesse, com toda certeza, trazer essa investigação que foi feita à tona. E falo com muita propriedade, porque, mesmo diante de tamanha irregularidade, nós não nos calamos e levamos isso adiante. E, num fato, pós-mandato de vereador, as denúncias ainda continuam chegando. E gostaria que o delegado Egídio tivesse presente, por ser um defensor da causa animal. Nós descobrimos que Florianópolis fez um procedimento licitatório, recentemente, onde contratou, deputado Lunelli, uma empresa para castrar animais a R$ 120, gatos, e R$ 160, cachorro. 2 empresas que já prestaram contrato para a prefeitura e para as maiores cidades do estado e fora do estado também. Entretanto, por uma decisão politiqueira e irresponsável de baixo nível da gestão municipal de Florianópolis, essas 2 empresas simplesmente foram retiradas do procedimento e o próprio procedimento anulado para a contratação de uma empresa que nem lance ofertou ao preço máximo do edital de 320 e tantos reais. No final do número de castrações, nós teríamos um rombo aos cofres públicos do município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, de mais de 3 milhões de reais. Pedro de Assis Silvestre, conhecido por Pedrão, ex-vereador de Florianópolis, antes de se tornar deputado estadual, fez no seu CPF uma denúncia. Essa denúncia ganhou visibilidade. E, antes de ontem, foi aberta uma notícia de fato pelo Ministério Público, onde essa denúncia foi endossada por um vereador da capital. Ontem de manhã, a responsável foi exonerada da Prefeitura de Florianópolis. E a pergunta: os cães, os gatos, vão ficar sem serem castrados ou vão ser castrados da maneira irregular, custando 3 milhões a mais? Eu trago isso à tona porque nem tudo que reluz é ouro e tudo que reluz deve ser a verdade. E a verdade de Florianópolis está muito distante, porque é uma capital que fala pouco sobre transparência, fala pouco sobre combate à corrupção, e mesmo o que fala não se reflete em atitudes. Porque a capital do estado de Santa Catarina, polo tecnológico, não pode fechar planilhas e auditar contratos em Excel. O mínimo que se espera é que se tenha um controle efetivo, transparente, honesto e que jogue limpo com o cidadão. Afinal, quase 3 bilhões de orçamento devem ser usados com muita responsabilidade pelo prefeito, vice e muito bem auditado pelos vereadores e Tribunal de Contas. Muito obrigado. Ainda nas explicações pessoais, deputado Marquito, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Uma boa tarde a todos e todas, deputados, deputadas, presidente. Queria aqui, em explicações pessoais, falar da minha enorme preocupação sobre os avisos e as previsões meteorológicas para o estado de Santa Catarina, que se iniciou ontem e tem uma previsão para os próximos 15 dias
de muitas chuvas e com previsão de inundações, transbordamento de rios e questões que podem ser muito caras para as vidas, para o meio ambiente e também para a economia e para as atividades dos municípios. Ontem à noite eu saí aqui de Florianópolis, eram 10 horas da noite, fui até Rio do Sul, onde hoje pela manhã a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí reuniu o conjunto dos municípios numa conferência sobre turismo. Eu fui representando a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, fiz a atividade representando essa casa, nossas ações da comissão, e retornando, a gente percebeu os níveis dos rios muito alto, deputado Lunelli, com enorme preocupação sobre essa situação. Inclusive, lá estava o deputado Gerry Consoli, que assumiu o mandato há meses atrás, por 2 meses aqui nessa casa, que foi parceiro nosso na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que requeriu uma audiência pública sobre as 3 barragens do Alto Vale, Itaió, Petrolândia e Ituporanga, que são barragens para conter o volume de água dos rios. Aquela audiência ela teve mais de 1.000 pessoas, eu lembro muito bem, porque eu estive lá como presidente, o deputado Gerry Consoli quem presidiu a audiência, e aquelas barragens, as infraestruturas já estão há dezenas de anos sem passar por manutenção e reformas, sendo hoje um risco enorme para toda a região, e todo mundo sabe disso, né? Houve toda uma manifestação, a audiência pública foi de altíssima qualidade, desdobrou em encaminhamentos para a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, para a Defesa Civil do Governo Federal, entrou no pacote de obras do Governo Federal para restabelecer a infraestrutura necessária, mas os trâmites são demorados, né? E hoje a gente está com um problema muito grande. O deputado Gerry Consoli me relatava a preocupação dos prefeitos do município, dos municípios da região, inclusive que ontem estiveram com o secretário Coronel Armando, que é o secretário da Defesa Civil do Governo do Estado, que informou que não seria possível colocar as comportas na barragem de Ituporanga, naquelas que estão abertas ainda, porque se ele colocar, o nível da barragem aumenta, diminui o risco, obviamente, do aumento do nível dos rios, porém, as casas de máquinas serão inundadas e vão perder equipamentos. Ele colocou essa situação, e eu fiz questão de ligar para ele hoje, no meu retorno, e solicitando um apoio, uma atenção especial, e que pudesse se desdobrar, em quantas vezes pudesse, para evitar que uma catástrofe aconteça, que o pior aconteça naquela região. E evitar criar condições para isso. Infelizmente, a gente está passando aqui pela lei orçamentária anual, tramitando na casa. Vai começar a tramitar. O plano plurianual começando a tramitar na casa. E a gente não tem investimento, gente, para esse tipo de ação que o nosso Estado vai passar com muito mais frequência, que são as ações de mitigação desses eventos climáticos extremos. E certamente a gente precisa garantir condições para o enfrentamento a essas situações. E isso é investimento público, preventivo, em equipamentos, em estruturas, mas também em condições, por exemplo, de evacuar áreas. Nesse momento, uma grande força-tarefa deveria estar acontecendo naquelas regiões, para evacuação de áreas e transferência de pessoas para áreas seguras, né? Bem como condições de mediar os impactos econômicos que afetarão aquelas regiões. E falo isso com toda o meu sentimento, né, e o meu pesar sobre essa realidade que se repetirá de forma mais intensa e frequente na nossa região. Então, acredito que nós aqui nesse parlamento precisamos nos debruçar sobre essa situação, criar condições, inclusive orçamentárias, institucionais, criar, de certa forma, trazer mais pessoas, servidores, instituições, para lidar com esses casos, especialmente quando a gente tem um aviso meteorológico dessa natureza. O oeste catarinense já está debaixo d'água nesse momento. O Vale do Itajaí será o próximo a ser altamente afetado. Eu acabei de ler uma notícia sobre Jaraguá do Sul, que também o nível do rio já passou de todos os limites,
e que está hoje, nesse exato momento, à beira de um colapso. Então, eu quero trazer aqui a responsabilidade nossa, deputado e amigo Antídio Lunelli, da necessidade de nós, nesse parlamento, legislarmos, encontrarmos soluções, e agora, no PPA e na LDO e no PPA, é o momento para a gente fazer esse debate e pensar em estrutura financeira, de pessoal, de equipamento, para essas situações. Por favor. Nobre deputado Marquito, na nossa região, lá no Vale do Itapocu, hoje, neste momento também as cheias já tomaram conta. Nós lá, na nossa propriedade, eu como agricultor, colono também, em volta das nossas unidades lá, nós já temos aproximadamente em torno de 3 metros de água em cima das nossas plantações de arroz. Então, trata-se realmente de um problema muito sério, e quero aqui parabenizá-lo, né, por trazer, porque normalmente acaba se lembrando desses assuntos quando acontecem essas catástrofes. E depois vai ficando no esquecimento. Então, está mais do que na hora de que realmente nós tomamos as ações que são fundamentais para procurarmos minimizar, pelo menos um pouco, do prejuízo da nossa população catarinense. Obrigado. Parabéns, obrigado. Eu quero aqui fazer uma menção especial e um pedido aqui para essa casa, que chegue até o secretário da Defesa Civil, Coronel Armando. Conversei pessoalmente com ele, ele informou que era impossível colocar as comportas lá na barragem de Ituporanga por conta de que ele afetaria a casa de máquinas. Eu quero pedir para ele o esforço enorme para retirar os equipamentos, de repente, pensar uma outra estratégia, mas assegurar aqueles municípios que estão a jusante daquela barragem que possam ter um pouco mais de tranquilidade, especialmente nessa noite, que a previsão meteorológica é de muita chuva na cabeceira do Alto Vale do Itajaí e que a preocupação é extrema naquela região. Deputado Pedrão, por favor. Marquito, eu quero cumprimentar a vossa fala e acrescentar que o município de Ibiã agora já está embaixo d'água, região oeste e região norte também já decretando aqui calamidade. A situação é bastante grave e, com toda certeza, por mais que sejam apenas 30 dias que eu vou estar por aqui, conte com o meu apoio para trabalhar mais e mais estrutura para a Defesa Civil e para melhorar as cidades catarinenses que, corriqueiramente, infelizmente, sofrem com as inundações, enchentes e também o risco de deslizamento, que a gente, infelizmente, acaba convivendo com isso. Então, parabéns pela fala, tem total apoio deste parlamentar. Obrigado. E, de toda forma, eu queria fazer 2 pedidos. Um para o Coronel Armando, eu sei que ele deve estar enlouquecido pela demanda, mas pedir esse apoio para a questão da barragem de Ituporanga. Também pedir o apoio dos deputados para a gente fazer, aqui durante a tramitação da LOA, repensar o orçamento para a Defesa Civil, para os equipamentos, para a infraestrutura, para pessoal, para toda essa mobilização que precisa acontecer para evacuar áreas e levar as pessoas para áreas mais seguras, né? E, portanto, eu peço esse apoio, essa atenção e agradeço esse momento. É um momento de muito pesar. Espero que as previsões não se complementem nessa noite e no dia de amanhã e que a gente saia um pouco mais ileso desse processo, mas, de toda forma, fica a reflexão que a gente precisa de políticas públicas eficientes, recurso financeiro, equipamento e pessoal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Recebemos aí fotos de canoinhas, estragos gigantes, e me preocupa muito o que o deputado Marquito falou, porque não ter a barragem funcionando é mais perigoso do que não ter barragem nenhuma. Porque se tem as barragens e elas não vão oferecer a segurança para que são colocadas, ela corre o risco de provocar mais dano do que se não existisse. E eu acho que isso tem que ser verificado. Vamos ver junto ao governo e junto ao Coronel Armando. Próximo orador inscrito, o deputado Camilo Martins, pela ordem antes, deputado Antídio. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de manifestar solidariedade e profundo pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Tereza Maria Rubini Nicolucci.
ocorrido no dia de ontem, dia 3 de outubro, na cidade de Jaraguá do Sul. E a retransmissão dos sentimentos externados aqui pela sua passagem, e a senhora Tereza Maria Rubini foi a fundadora da nossa primeira APAI, né, fundadora da APAI do município de Jaraguá do Sul, sendo a primeira presidente também. Então, senhor presidente, deixar aqui o registro, né, e a solidariedade e o profundo pesar a toda a sua família. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado e expressamos nosso sentimento. Com a palavra, deputado Camilo Martins. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimentando o nosso presidente, quero cumprimentar os deputados aqui presentes. Pedrão, seja bem-vindo a esta casa. Primeiro eu venho aqui, com nota de pesar, relatar esse problema que nós estamos enfrentando com essas chuvas, que vamos torcer a Deus que melhore e não piore. Mas pegando um gancho na fala do deputado Marquito, e eu quero aqui pedir o apoio do presidente, que é do partido do governador, nós propomos um projeto que é uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que está lá na CCJ, algum deputado pediu vista. Esse deputado pede, nessa emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, para que nós possamos ter recursos garantidos para a defesa civil. Não é uma inovação deste deputado, é uma averiguação de outros estados que existem, outros municípios, mas eu, como prefeito que fui, deputado Antídio também foi prefeito, a gente sabe do sofrimento no momento de uma catástrofe das pessoas, mas principalmente quem é o chefe do executivo. Não tenho dúvida que diversos prefeitos hoje estão apavorados, assustados, decretando situação de emergência, de calamidade pública, e muitas vezes não vão ter dinheiro. E daí vão recorrer ao coronel Armando, que está lá na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Daí eles mandam a gente fazer o preenchimento dos protocolos, o dinheiro quase nunca aparece no momento que a gente mais precisa, que é naquele momento imediato. E esse projeto que nós propomos, uma alteração na Constituição, é para garantir um recurso através de um valor de um duodécimo. Eu fiz uma proposição, mas essa proposição é para nós sentarmos, presidente, com o governador e nós achar uma solução. No início, é pouco dinheiro, mas é um dinheiro garantido. Ao longo do tempo, nós vamos ter uma conta específica da Defesa Civil, que já existe, que é o fundo, porém nunca tem dinheiro. A gente aprova o orçamento nesta casa legislativa, como é aprovado em diversas câmaras do município de Santa Catarina, e chega no momento, no final do ano, eu acredito que o Antídio deve ter feito, eu fiz, a gente vai lá e tira muitas vezes aquele recurso e aplica em outras situações e não reserva esse dinheiro. Se nós tivermos uma conta, um fundo que já existe e tiver o dinheiro todo ano depositado, esse valor vai ficar lá, vai só aumentar. Mas quando tiver uma catástrofe, é muito fácil para o chefe do Executivo Estadual ajudar as cidades de Santa Catarina. Por isso esse meu apelo para o presidente, para que vamos abrir esse debate. Eu assumi aqui na Assembleia Legislativa, sempre fui um defensor dos CETISPs, que eram os policiais militares, para fazer a segurança das escolas. Teve que ter uma tragédia lá em Blumenau para eu ser ouvido. Eu não queria que nós tivéssemos outra tragédia para que a gente possa debater esse assunto. Então, eu estou trazendo essa situação para que a gente faça um verdadeiro debate, porque hoje Jorginho é governador. A gente não sabe no futuro, mas pode ser qualquer um de nós. O Antídio pode ser um governador e passar por um problema e não ter recurso. Então, eu faço esse apelo, porque é uma proposta, a emenda à Constituição, vai tirar um recurso do Estado para garantir por uma conta que já é existente, que é o fundo? Vai. Só porque nós temos que fazer isso. Curitiba deu exemplo na pandemia. Ninguém tinha dinheiro para tratar a pandemia. Existe um fundo na Prefeitura de Curitiba, que era um dos maiores do Brasil, eles tinham recurso para utilizar nessas questões. Por isso aqui, trago essa situação para que a gente possa debater esse assunto e, quem sabe, achar um bom entendimento com o governador, que eu não tenho dúvida que o governador Jorginho vai dialogar conosco para nós fazermos o melhor encaminhamento, mas quem vai ser ajudado
é o povo catarinense. Quero primeiro parabenizá-lo, deputado Camilo Martins, pela excelente proposição de pensar a Defesa Civil como esse instrumento que tenha um valor definido a partir da nossa Constituição Estadual, mas dentro do que arrecada o próprio Estado. Eu acho que é fundamental. E vai muito no sentido de que cada vez mais nós teremos no nosso Estado eventos climáticos extremos que poderão produzir catástrofes ambientais, sociais, humanas e econômicas. E é fundamental a gente nos reorganizarmos enquanto Estado, enquanto organização do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, para as ações que conseguem fazer as mitigações, os enfrentamentos e também dar conta de todo o custo que é conseguir retirar pessoas, realojar pessoas, equipamentos adequados para segurar erosão marítima, para segurar altos índices pluviométricos. E é uma realidade, não é mais um futuro as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos. É uma realidade presente. E é com políticas públicas, com orçamento e com infraestrutura e estrutura que a gente vai poder dar melhores condições para o nosso povo e conseguir agora começar a pensar em ações de mitigação para dar passos atrás. Como a sociedade está caminhando, a gente está indo para um buraco muito grande e por isso quero parabenizá-lo pela proposição. Conta com o meu apoio, com o meu voto e espero que a gente vote muito brevemente esse projeto. Obrigado, deputado Marquito. Deputado Antídio. Nobre deputado Camilo, eu quero parabenizá-lo por trazer esse assunto à tona, trazer essa discussão e dizer de que conte conosco. Eu acho que é importantíssimo, como acabou de colocar agora o deputado Marquito, né? Nós teremos muito mais eventos, né, catastróficos como os que vêm acontecendo hoje, que é uma realidade nova no nosso planeta. Então, conte conosco, vamos ao diálogo, ao debate, para que realmente criemos estrutura para podermos enfrentar esses problemas. Muito obrigado. Agradeço, deputado. Eu me lembro muito bem, o ano passado, em novembro, se não me falta a memória, nós tivemos umas enchentes aqui na Grande Florianópolis. Eu participei da reunião, os prefeitos tudo apavorados, o governador era, à época, o governador Moisés, e todos estavam lá clamando por 200, 300 mil, chegaram lá, ouviram. Preenche o sistema e depois nós vamos ver. Isso não pode mais acontecer. Então, é por isso esse projeto, para garantir o recurso, para que, no momento como esse, o coronel Armando já tenha lá a efetividade de já começar a entregar recurso para fazer o mais rápido possível, que é atender as pessoas. A outra questão que me traz aqui, presidente, também, não é segredo, que todo mundo sabe que eu sou um grande batalhador para as obras do contorno viário aqui da Grande Florianópolis. O município de Palhoça, enquanto prefeito fui, entramos com uma ação na Justiça, e se hoje a obra está tocando, foi porque teve uma vitória na Justiça Federal do município de Palhoça. E na mesma ação, nós pedimos as terceiras faixas. Hoje estão prontas de Palhoça a Biguaçu, e agora nós estamos também lutando, Antídio, para que essas terceiras faixas vão até Joinville. Fui a Blumenau recentemente, fiquei 1h30 de Itapema até Itajaí, porque não tem terceiras faixas. Uma faixa em cada lado é 50% a mais de rodovia. Porém, as obras do contorno, que eu volto aqui a frisar, infelizmente, vamos ter atraso. E, infelizmente, eu trago uma notícia muito ruim, diante das chuvas, nós temos um bairro na Palhoça, que é o bairro Aririu. Eu sempre fui contra aonde a obra ia passar naquele bairro, mas, infelizmente, não era ouvido naquele momento. Sendo prefeito, judicializamos. Eles colocavam a culpa em mim, que era o atraso da obra, porque a prefeitura de Palhoça não queria, mas nós tínhamos um entendimento que ali ia trazer prejuízo. E hoje, pela segunda vez, nós estamos tendo um prejuízo de uma enchente que está acontecendo num pequeno bairro da comunidade, porque a obra do contorno foi feita e não fizeram a devida drenagem. Em novembro deu enchente, o Sérgio esteve lá, como a gente esteve, tivemos que rasgar a obra pronta para fazê-lo. Agora pela manhã me liga um monte de moradores, eu ligo para o César Sais, e aqui quero agradecer a empresa, porque sabem do problema, sabem da responsabilidade que eles têm,
levaram 2 escavadeiras hidráulicas e rasgaram em 3 locais para evitar novamente uma enchente. E eu quero aqui também agradecer ao prefeito Eduardo, o qual prontamente me atendeu, liguei para ele, para olhar essa situação e encaminhou a Defesa Civil para que notifiquem para eles fazerem uma devida drenagem, porque qualquer chuva está dando enchente num local que nunca deu, porque muitas vezes uma obra que está preocupada em fazer avenida, mas esquece da população. Eu trago esse tema por causa das chuvas, prejudicando a cidade de Palhoça, mas principalmente aqueles moradores que lá vivem, que nunca viram enchente. E a preocupação maior nossa é essa obra do contorno, onde aqui nós, deputados, o Antídio foi presente, o Marquito, fizemos a visita no trecho e, infelizmente, nós vamos atrasar. Nós não podemos admitir mais atrasos nessa obra. Quem perde é Santa Catarina. Mais um minuto. Obrigado, presidente. Quem perde é Santa Catarina, quem perde é a economia da grande Florianópolis, é o turismo de Floripa. As pessoas estão deixando de vir para nossas praias porque não tem mais mobilidade. E eu estava tão feliz que eu acreditava que dia 31 de dezembro ou antes nós teríamos o contorno aberto, ia melhorar e muito, ia gerar muito mais renda, mais emprego, a economia, o turismo, e infelizmente nós estamos no atraso. Mas quero dizer para vocês que eu não tenho dúvida, os deputados que estão aqui presentes, nós estamos firmes o propósito, acompanhando e fiscalizando para que essa obra termine o mais rápido possível. Obrigado, presidente, obrigado, deputados, e vamos em frente. Obrigado, deputado Camilo Martins. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.